aparecer. Agora sim. Vamos ver se eu acabei de entrar. Veja se está na minha página. Tá, agora eu vou compartilhar aqui. Peraí. Ali, ó, já tem o pessoal. Oi, Letícia, boa noite. Tudo bom? Pessoal, vamos chegando. Faltam 3 minutinhos para começarmos. Olha a Ingrid, legal. Boa noite, Ingrid, tudo bem? A Ingrid que colhe nosso sangue para fazer os exames. Pois é, eu não tô conseguindo ir lá na tua Prima página. Dalila, querida, abraço, Dalila. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos lá, o pessoal já tá por aqui, ó. A Gisele Amado. Boa noite, Gisele. Boa noite. A Letícia, que você já falou, a Ingrid também, a Dalila, lá de Colorado, dando boa noite pra gente. Fátima Ortiz também. Oi, Fátima, boa noite. E naqueles momentos iniciais, vale sempre a regra, né? Marcar os amigos nos comentários, também compartilhar o link da live lá no perfil de vocês para ganhar o selo de compartilhador, que eu acho lindo. Legal, quando aparece o selo de compartilhador aqui nos comentários. A Rosane Ribeiro, abraço, Rosane. Boa noite, casal lindo e abençoado. Muito obrigada pela parte que nos toca. Brincadeirinha. Deixa eu ver quem mais. Aqui tá chegando. Tô ajeitando aqui algumas configurações, meu amor. Vou deixar você aí responsável pelos boa noites. O seu Antônio lá de Paranavaí. Boa noite, seu Antônio. Grande abraço. Pronto para ouvir e aprender. Que gracinha, né? A Solange. Solange Bertazzi também. Abraço, Solange. Eu não tô conseguindo ver no seu perfil se tá tudo certinho, mas acredito que sim. Ó, não vai, tá vendo? Mas deve estar tudo certinho. Não sei. Dá uma olhada. E a internet, você tá no 4G? Não. Então por que não desce ali? Então, ó, tô aqui, tá normal. Não sei, são coisas... São os problemas técnicos, né? Ó, a Catarina Miuk também por aqui dando boa noite pra gente, a Juliane Lobo também, e o seu Antônio já disse, já temos perguntas, é isso aí, muito seu Antônio. De vez em quando entra na minha página pra ver. Tudo bem, ó, a Juliane Lobo disse que veio correndo da academia, certíssima para não perder a live, a Lilian Cristina também tá por aqui dando boa noite pra gente. Boa noite pra você, pra sua mãe também, tá, Lilian? Dona Hortência. Ó, o Maurílio Valério também tá com a gente. Abraço, Maurílio. Sueli Tioco, dando boa noite. Legal, que prazer você aqui, Sueli. Legal. Muito bom, gente. Vamos chegando porque nós já vamos começar. A Sandra Oliveira. Meu amor, eu não consigo ver, mas deve estar tudo certinho, sim. Bom, pessoal, eu acho que podemos começar. São 7 horas e a gente vai dar uma adiantada, porque senão a gente acaba não terminando de novo, né? Bom, então hoje é a live, a complementação da live anterior, que são as evidências científicas da prevenção da doença de Alzheimer. Até recentemente, nós não falávamos em prevenção, parecia que era até havia um certo tabu nesse aspecto, né? Mas é como se a gente só pudesse atuar no tratamento da doença de Alzheimer. E como a gente já falou na última live, o tratamento tem um resultado muito ruim. É uma doença que não tem cura e, infelizmente, no momento não existe nenhum esquema terapêutico capaz de impedir a progressão da doença.
Então, é muito bom a gente poder falar sobre as possibilidades de diminuirmos as chances do desenvolvimento da doença. Isso é algo de extrema importância. Então, de poucos anos para cá, começaram então a surgir alguns trabalhos muito bons, mostrando que existe sim a possibilidade de fazermos uma prevenção da doença, ou pelo menos reduzirmos muito a chance de termos a doença de Alzheimer. E hoje eu vou falar então sobre 2 trabalhos importantes, que são 2 trabalhos icônicos na comunidade científica, e vou dar então para vocês detalhes num linguajar acessível, para que dessa forma vocês consigam colocar em prática essas medidas preventivas, tá certo? Meu amor, mais uns boas noites aí? Claro, meu amor, sim. O pessoal tá chegando, ó. A Toscana já tá por aqui, a Toscana, que não perde uma live, né, Toscana? Sempre. Abraço pra você, viu? Obrigada pelo carinho. A Flávia Manosso também. Flávia Manosso. E a Flávia tá dizendo que tá lá assistindo a live junto com a mãe dela. Mas lá em Pirapó, ali pertinho de Apucarana, sim. É uma família muito querida. Que legal, viu? Boa noite, obrigada pelo carinho aí de vocês. Quem mais está com a gente? A Deia Rabito também, dando boa noite. Sempre presente. A Leda Segantini também com a gente. Abraço. A Ângela Vicentim, dando boa noite. Sempre presente, abraço. A Ângela, deixa eu ver, a Benedita Arruda também está com a gente. A Jane Pise. Oi, Jane, abraço. E a Helena Grisiládina já também por aqui. Preta. Boa noite, a Preta. Isso, ó, já vi ali que a Branca Martins acabou de entrar. Sim, legal. É o nosso time, né? É isso aí. É a nossa turminha. É o nosso pessoal. Beleza, então lá, vamos dar continuidade. Então eu vou falar de 2 trabalhos publicados bem recentemente, e aí nós vamos falando os resultados e aí depois virão as perguntas, tá? Então, primeiro eu vou falar de um trabalho que foi publicado no Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. É uma revista de alto impacto. No meio científico, a gente chama de revista de alto impacto aquelas que têm muita credibilidade no mundo científico, tá? Que são revistas exigentes na hora de aceitar a publicação do trabalho. Exigentes na parte metodológica, na credibilidade de quem está publicando. Então, esse trabalho ele foi publicado agora em 2020 e os autores os principais são o Jin Ta-Yu e o Bruno Velas, tá? E tem os colaboradores. E esse trabalho ele foi uma coisa que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é a análise de múltiplos trabalhos para se chegar a uma conclusão. E aí nós temos nesse trabalho uma análise de 393 trabalhos científicos de alta qualidade metodológica. Então, realmente é um trabalho muito significativo. Tá? Esse trabalho ele mostrou alguns resultados muito interessantes. Ele mostrou os fatores que estão associados com maior risco de doença de Alzheimer. E quais são esses fatores? Então eu vou falar desses fatores um a um e depois eu vou falar das sugestões para a prevenção. Tá certo? Então, quais são os principais fatores associados com maior risco de doença de Alzheimer? Diabetes. Diabetes é um fator fundamental. Então, um indivíduo diabético que não faz o seu controle adequado, pelo aumento de açúcar no sangue, ele aumenta a inflamação no seu organismo e acaba fazendo destruição de células cerebrais. Então, já há muito tempo que nós sabemos que os diabéticos têm uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer.
E, em especial, os diabéticos que não fazem o controle adequado. Então, é muito comum na clínica eu observar pacientes que têm glicemia elevada, mas que acham aquilo normal. Então, ele chega ali com 150, 200 de glicemia e fala, não, doutor, esse é o normal para mim, eu me sinto bem assim. Na verdade, até um nível, a glicemia elevada não produz sintomas, mas já vai estar fazendo estrago no organismo. Já vai estar fazendo estrago no coração, nos rins, no fundo de olho e no cérebro. Então, o diabético que não controla de forma adequada o seu diabetes tem uma chance significativamente maior de desenvolver a doença de Alzheimer, certo? Outro fator de risco importante, hipertensão arterial não controlada. É outro problema bastante comum. Muitas pessoas são hipertensas e não sabem, porque não fazem uma mensuração eventual, não fazem um check-up médico eventual. E a hipertensão, a princípio, ela não vai dar sintomas. Só que mesmo não dando sintomas, pode já estar fazendo algum estrago a nível cerebral. E tem aqueles que sabem que tem a hipertensão arterial, utilizam medicamentos, mas não conseguem um controle adequado e não procuram por um controle adequado. Porque o controle da hipertensão arterial não depende apenas da utilização de medicamentos, mas de medidas gerais, como exercício físico, a mudança da dieta com redução do nível de sal. Então, são pessoas que estão tocando a vida, mesmo sendo hipertensos, achando que está tudo bem, mas essa hipertensão arterial interfere com a função cerebral. A hipertensão arterial interfere com o fluxo de sangue que chega para o cérebro. A hipertensão arterial faz lesão na parte interna da parede das artérias. Então, isso de forma cumulativa vai levando a alterações circulatórias cerebrais e produzindo morte de células neuronais, células lá do cérebro. Então, a hipertensão arterial não controlada aumenta o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Bom, vamos lá. Outro fator importante é o trauma craniano, mas aí o trauma craniano fica mais difícil da gente tentar controlar, mas aí vai depender da intensidade, do local da lesão. No caso dos boxeadores, existe a chance de um quadro chamado demência pugilística. Essa demência, que às vezes é associada a uma síndrome parkinsoniana, ela acontece por causa das múltiplas lesões cerebrais relativamente leves. Então o indivíduo vai levando os golpes na caixa craniana e vai fazendo lesões aos poucos. E depois, geralmente, quando ele abandona o boxe, aí vem os problemas, porque as lesões foram sendo feitas de forma lenta, de forma silenciosa. Outro fator importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é o estresse. Então, conforme a gente já viu em lives anteriores, o estresse ele está associado a múltiplas alterações no organismo, e essas alterações culminam com destruição de célula cerebral. Então, se o indivíduo é estressado cronicamente, produzindo substâncias como cortisol, adrenalina, noradrenalina, essas substâncias elas acabam alterando a função orgânica, como, por exemplo, aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, que vai levar a uma morte de células cerebrais. Então, o estresse crônico é um fator importante também para que se aumente a chance de doença de Alzheimer. Depressão, isso a gente já observa há muito tempo também, já é descrito há muito tempo na literatura médica, que os pacientes com depressão acabam tendo uma chance maior de declínio cognitivo. E as pessoas que têm depressão e não tratam adequadamente, não conseguem um controle adequado dessa depressão,
acabam aumentando o risco de perda de células cerebrais, com consequente aumento do risco de declínio cognitivo e de Alzheimer. Vamos ver, aqui outro fator importante que esse estudo encontrou como fator de risco para aumentar a chance de Alzheimer é a obesidade. Então, quando nós estamos acima do peso, a gente tem muita célula gordurosa ali excedendo sem necessidade, são os adipócitos que ficam concentrados principalmente naquela gordura da barriga, né? É aquela gordura mais centralizada e essa gordura ela é maléfica, ela acaba produzindo substâncias, aumentando a inflamação orgânica com destruição de células cerebrais. Então a obesidade, principalmente o aumento do diâmetro abdominal, é um fator de risco também para o aumento de chance de doença de Alzheimer. Bom, nesse estudo também eles mostraram uma importância da homocisteína elevada, mas aí já é o médico que tem que controlar. Antigamente a gente não ligava muito para esse dado, mas hoje ele é de extrema importância. Para o neurologista que pretende fazer uma prevenção legal, em termos de manutenção de função cerebral, é sempre importante dosar a homocisteína e quando ela estiver elevada, nós temos os meios para baixá-la. Que geralmente a gente consegue isso com uma associação de vitaminas do complexo B em doses individualizadas. É claro que isso só o médico vai fazer, mas é um fator importante. Outro fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento de doença de Alzheimer é o tabagismo. O cigarro ele vai fazendo uma destruição cerebral contínua. O cigarro ele vai inflamando o organismo continuamente. E essa inflamação, ela obviamente vai culminar com redução de neurotransmissores, diminuição da produção daquele fator neurotrófico derivado do cérebro, que é aquela substância que nós já falamos em lives anteriores, que faz a regeneração neuronal, o fortalecimento das sinapses, que são as ligações entre um neurônio e outro. E o cigarro ele vai fazendo o indivíduo perder essa capacidade. Então o tabagista ele vai perdendo conexões cerebrais, ele vai perdendo neurônios, ele vai reduzindo a sua própria inteligência à medida que o tempo vai passando e ele vai fumando. Então o tabagismo ele tem que ser combatido. Esse estudo mostrou uma relação muito direta do tabagismo com perda cognitiva e doença de Alzheimer. Bom, uma coisa que eles acharam interessante também, que eles acharam e eu achei muito interessante, é o baixo nível educacional. Então, quanto mais baixo o nível educacional de uma pessoa, maior a chance dela ter declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Mas esse nível educacional não quer dizer só escola. O que eles querem mostrar com isso é o seguinte: o indivíduo precisa estar sempre buscando novos conhecimentos. Se for a base da leitura, melhor ainda, é uma forma de estimular o cérebro, lendo com frequência. Então essa seria uma forma de você fazer uma prevenção. Então baixo nível cultural, educacional, ele está associado a um risco maior de doença de Alzheimer. Uma coisa importante também que eles observaram é o seguinte: o baixo nível de relacionamento social também associa-se a uma chance maior de doença de Alzheimer. No dia a dia, na clínica, eu tenho visto isso com uma certa frequência. Então, aqueles pacientes idosos que eu acompanho há muitos anos e que tem ali um declínio cognitivo, mas sem ainda ter doença de Alzheimer. Com a chegada da pandemia, esses idosos deixaram de frequentar os bailes da terceira idade, as ginásticas de terceira idade, a hidroterapia. Então, aqueles locais eram importantes, porque o idoso chega ali, ele conhece aqueles colegas e eles conversam e eles têm problemas em comum, eles se divertem, eles dão risada. Isso é uma forma de fortalecer sinapse cerebral.
quando esses idosos se isolam e ficam só em casa, a gente vê nitidamente um declínio cognitivo importante. Então, eu tenho muitos pacientes que, em decorrência do isolamento produzido pela pandemia, acabaram tendo uma piora da parte cognitiva. Tá? Então, o baixo nível de relacionamento social é um fator de risco também para a doença de Alzheimer. Nós precisamos, nós precisamos sempre estarmos nos socializando. Isso é fundamental. Um outro fator de risco importante também, que aumenta a chance de doença de Alzheimer, é o sono inadequado. Então, a gente já fez lives sobre o sono, mostrando a importância disso, né? Mostrando inclusive estudos isolados, mostrando que como um sono de má qualidade tem relação com doenças neurodegenerativas. E no caso da doença de Alzheimer, recentemente se descobriu o sistema linfático, né? Isso aí é uma novidade dentro da neurologia, mas é um sistema muito interessante. Se descobriu que quando a gente está dormindo profundamente, naquelas fases mais profundas do sono, que nós já falamos em lives anteriores também, as células cerebrais elas mudam as suas conformações, elas se retraem e elas criam espaços entre as células por onde passa líquido que vai eliminando as toxinas. Então, à noite, uma noite de sono bem dormida produz, então, uma eliminação de muitas toxinas cerebrais. O indivíduo que dorme mal, ele acaba, então, tendo o acúmulo dessas toxinas e isso acaba propiciando a morte de neurônios e, consequentemente, aumento de chance de declínio cognitivo e de doença de Alzheimer. E um fator fundamental também que eles encontraram, e isso com uma relação muito forte com a doença de Alzheimer, foi o sedentarismo. Já fizemos lives sobre isso também. Então, o indivíduo sedentário, ele não produz o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é aquela substância que estimula o fortalecimento das sinapses, não produz a irisina, que é aquela substância que a musculatura libera quando nós estamos nos exercitando. Essa irisina, ela aumenta a chance de regeneração de neurônios. O indivíduo sedentário, ele acaba tendo um organismo muito mais inflamado, com consequente redução de neurotransmissor. Então, o sedentarismo é uma catástrofe total. Então, quem tem medo de ter Alzheimer não deve ficar sedentário de forma nenhuma. A atividade física é um dos principais fatores protetores do cérebro. Então, esses são os fatores associados ao aumento de risco para a doença de Alzheimer. Então, nesse trabalho, então, eles fazem sugestões preliminares clínicas para a prevenção de doença de Alzheimer. Tá? Então, eu vou falar quais são essas sugestões. Meu amor, quer dar mais umas boas noites? Porque eu vi que tem bastante gente chegando. Claro, né? Bastante gente chegou. Assim, logo que começou a live, que você começou a falar, o pessoal estava chegando e muitos justificando o atraso com caminhada, com atividade física. Esse é o motivo que está mais pesado, né? Um abraço para Maria Helena Barreto, que está com a gente Maria também. Um abraço. Né? A Helena Azevedo Dias também dando boa noite para a gente. A Josiane Bussadori também está por aqui. Sempre, a Josiane sempre assiste. Isso, a Vilma Shelley também com a gente. Querida, o Ronaldo Maresi, craque em todos os sentidos. O craque é o Maresi. O Maresi foi um baita de um zagueiro. Esses dias eu vi um gol de cabeça que ele fez contra o São Paulo na Copa do Brasil. Mas joga demais, Maresi. Eu joguei contra ele esses tempos atrás, nem relei na bola. Ele tirava todas de mim. Cara maravilhoso, um baita jogador e querido por todos. Abraço, Maresi. Que legal você assistindo aqui. A Neuza Balduino também está por aqui dando boa noite pra gente. Ela está dizendo que eu estou muito séria hoje. Será? Pois é. A Maria Zalete disse que eu estou parecendo uma aeromoça. Uma aeromoça, olha que chique, hein? Legal. A aeromoça é chique, né?
Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. A Isa Regina Marçal. Isa, querida. Lá de Isa é nossa Curitiba. sócia. Exato. Deixa eu ver a Irene Suzuki também. Irene, com a gente. Deixa eu ver a Ana Cristina Darcy. Sim, a Cristina também. Aqui, minha amiga querida. A Silvana Santos dando boa noite pra gente. Abraço, Ó, a mãe tá por aqui também. Dona Dica, abraço. Maravilhosa. A Jane Zanata que tava na caminhada. Jane, muito legal, querida, né? Sim, a sim. Damaris Cardoso Oi, também Damaris, com a gente. A Creuza Piracini. Sim, boa noite pra você, presente. Creuza. E Holanda também. Tia Holanda, abraço, tia Holanda. Pra senhora, pro tio Zezinho, querido. Pra todo mundo, né, meu amor? A Celeucia Lisboa também Celeucia, com a gente. Abraço. A Daniele Barzon colocando 2 coraçõezinhos aqui nos comentários. legal. Que carinhoso, que lindo. Deixa eu ver quem mais aqui, ó, com a gente. O Neto. O Neto tá por aqui também. Neto, Boa noite pra você, Neto do programa Filosofando com o Neto, melhor programa que a gente tem para assistir na quarta noite, às 20 horas, né? Isso, acho que às 20h30, se não me engano. Bom, você coloca aí pra gente. às 20 horas você já fica preparado lá no no canal do Facebook. Muito legal. Só programa de alto nível. Muito legal. Muito bom. Ó, a Sara Fedrigo também está com a Sara, gente. querida, abraço. Que chegou atrasada, mas que já está por aqui. Um abração para você. Eliane Valério também com a gente. Lá de Najá. Tem muita gente de Najá que assiste, né? Legal. Isso. A Sebastiana Narese também. Tiana, abraço. Ó, a Josiane Bussadora, inclusive, ela tá com a gente, já deu boa noite, e ela faz um comentário dizendo: diabetes, hipertensão, minha mãe está neste quadro, estamos em tratamento inicial de Alzheimer, e ela agradece a você, meu amor, por sempre cuidar da mãe dela com atenção, Sim, né? Que as suas dicas estão sendo ótimas. Que legal, que legal. E por falar em Najá, ó, o Alessio e a Juliana estão por aqui, né, com a gente também. Que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou agora. Deixa eu ver, ó. A Leila Mara Marcelino, que tem pergunta, já vou guardar aqui, tá? Já anota aí. A Marister Scarpellini. Ô, Marister, querida. A Marister e a Jaqueline sempre assistem. A Vera, a Letícia Gordon também, ó. Nossa, doutora Letícia Gordon, que honra. A Lilian está dizendo que a dona Hortência está adorando aqui. Acho que o meu sorriso que ela está colocando, o seu sorriso. Isso aí, ela adora o seu sorriso. Ela já falou isso pra mim. Que carinhosa a senhora, viu, dona Hortência? Muito obrigada aí por esse carinho. E é isso, meu amor. Tem bastante gente que está chegando aqui, ó. O Neto colocou às 20h30. 20h30, Obrigada né? pela lembrança. Legal. Depois a gente continua com os boa noites. Legal. Novamente, tá, gente? Então, gente, vamos lá. Vamos terminar esse artigo aqui, né, do Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Então, eu coloquei aqui quais seriam os fatores associados ao aumento do risco de doença de Alzheimer. E aí, na conclusão desse trabalho científico, eles colocam as sugestões clínicas para a prevenção da doença de Alzheimer. E aí eles colocam, vejam bem, perda de peso, né? Exercício físico. O exercício físico, a gente já esmiuçou isso em outras lives, já tem uma definição legal para prevenção de declínio cognitivo. A gente sabe que deve ser feito pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico de predomínio aeróbico. Esse exercício físico ele é individualizado, né, um esforço moderado, e cada um tem o seu ritmo. Mas esse tempo de 150 minutos por semana já está bem definido como sendo o número protetor para o seu cérebro. Atividade cognitiva, isso também é uma orientação para você diminuir a chance de Alzheimer. Então, isso se faz através principalmente de leitura. Eu não conheço nenhum estímulo cognitivo mais poderoso que a leitura. Mas é claro que palavras cruzadas, caça-palavras, joguinhos, até joguinhos de celular, enfim, tudo aquilo que mantém a sua concentração e exige algum grau de raciocínio. Então, a leitura ainda é o principal estímulo cerebral. A leitura ela faz você recrutar múltiplas áreas cerebrais, a leitura faz você
envolver áreas emocionais, áreas empáticas, né? Você consegue se colocar no lugar do outro, vivenciar novas situações. Então é um estímulo cerebral fantástico a leitura. Bom, outra sugestão que eles dão é parar de fumar, obviamente. Dificilmente vai se conseguir uma boa saúde física e mental fumando. E esse cigarro, então, ele aumenta muito a chance da doença de Alzheimer, só por isso já deveria ser um motivo muito forte para as pessoas abandonarem. Eles também sugerem a boa qualidade do sono. Nós temos uma live inteirinha sobre isso, sobre dicas para dormir melhor, né? Quem quiser é só procurar aí no Face ou aí no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Lá tem as lives sobre o sono. Inclusive a gente fala bastante sobre as medidas para que se durma melhor. Eles sugerem o controle adequado do diabetes. Eles sugerem evitar traumas cranianos. Uma sugestão muito importante é o bom controle da pressão arterial. Então, quem é hipertenso tem que ter o seu médico de confiança, tem que estar retornando com frequência para que haja uma segurança num nível bem adequado de pressão arterial. Tratar adequadamente a depressão, né? Lembrando que depressão, cada vez mais a gente acaba aprendendo que o processo inflamatório, a inflamação crônica subclínica, é um fator fundamental para a depressão. Então, o deprimido não deve ser tratado simplesmente com antidepressivos, mas ele tem que mudar os seus hábitos de vida no sentido de reduzir a inflamação crônica subclínica, com dieta adequada, com atividade física, com sono de qualidade, com medidas de relaxamento para o combate ao estresse, como meditação, contato com a natureza. Então, a depressão ela tem que ser tratada de forma multifatorial e não é apenas repondo o neurotransmissor, que é o que a gente faz com um antidepressivo convencional. Na fisiopatogenia da depressão, o fator inflamatório é um fator extremamente importante, tão importante quanto a deficiência de neurotransmissores. O controle do estresse, eles sugerem, né, nós temos também lives a respeito disso, que vocês podem consultar. Melhorar culturalmente o máximo que puder, né? Nós precisamos sempre aprender. O nosso cérebro é preparado para isso, né? E aquele conceito de que, como é que era, meu amor? Cachorro velho não aprende truque novo. Eu ouvia minha avó falando, não adianta, não vou aprender. Eu me lembro que na época ela estava no Mobral. Lembra? Isso é um ditado dos antigos. Isso foi na década de 80 e ela tinha uma dificuldade. Eu falava, e aí, vó, como é que foi? Ela falou, meu filho, cachorro velho não aprende truque novo. Não é verdade, isso está errado. Hoje a gente conhece a plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral, que é a nossa capacidade de adaptação, de aprendizado, de mudança de predomínio de vias neuronais, a gente mantém até o final da vida, até 90, 100 anos. Então, a nossa capacidade de aprender, ela se mantém. É claro que o ritmo pode ser diferente, né? Eu tenho alguns pacientes com uma idade um pouquinho mais avançada que resolvem fazer um curso superior um pouco diferente. E às vezes eles reclamam, falam, pô, doutor, mas lá parece que os meninos são mais rápidos, eu demoro mais para aprender. Tudo bem, cada um tem o seu ritmo de aprendizado, mas todos têm a capacidade de aprendizado, né? O que vale é a persistência. É como as pessoas de gerações mais anteriores, quando pegam um celular, um smartphone, é muito difícil, aquilo é muito complicado. E alguns persistem e vão mexendo até que eles dominam, né? E outros não conseguem, outros dão uma olhada para aquilo ali, começam um pouquinho, tem a primeira dificuldade, desiste e pensa, bom, eu não consigo mais aprender isso. Errado. A neuroplasticidade está presente em todos os cérebros. Então é possível sim a gente aprender em qualquer idade.
Então, melhorar o nível educacional, o nível cultural, é importante para que a gente diminua o risco de doença de Alzheimer. Eles sugerem também o controle da homocisteína, isso foi o que eu já falei, isso fica a cargo do médico. Suplementação de algumas vitaminas e minerais, que também fica a cargo do médico. Não adianta a gente ir na farmácia e pedir um complexo vitamínico. Isso é errado, né? O médico precisa avaliar. Geralmente a gente precisa das dosagens no sangue dessas vitaminas para fazer cálculos para correção, porque tudo em excesso faz mal, inclusive vitamina, tá? E aí eles fazem uma sugestão muito interessante, que é a dieta adequada, que talvez seja o fator mais importante, né? Então, a dieta adequada, ela deve ser feita durante toda a vida, e é justamente aquela que nós temos pedido para vocês já desde o começo das lives, né? Que basicamente redução de açúcar, redução das farinhas brancas, redução das gorduras trans que tem nos industrializados. Ingerir muita verdura, legume, muita fruta, muita gordura boa, que é o azeite de oliva extra virgem, o abacate é tão rico em gordura boa, as castanhas, né? As nozes, enfim. Temos também lives sobre isso, mais que uma, né? Acho que 2 ou 3 que nós falamos sobre a alimentação e o cérebro, a importância dessa alimentação adequada para que a gente consiga ter uma microbiota boa, uma flora intestinal boa, né? Nós já fizemos várias lives sobre isso também. Uma dieta adequada faz com que a gente tenha um equilíbrio da microbiota muito adequado e, consequentemente, vai haver uma redução da inflamação no organismo, vai haver uma melhora da atividade imunológica, vai haver uma melhora na produção hormonal. Então, as boas bactérias, elas conseguem realmente transformar a nossa vida para melhor, e a dieta tem muito a ver com isso, né? Então, ingerir os prebióticos, que são as verduras, os legumes, né? E essas gorduras boas que nós falamos. Tem os probióticos. Felizmente a gente está vendo o aumento do consumo da kombucha, do kefir, que são muito importantes, né? A gente tem pacientes que pedem para a gente, né? E isso está crescendo, isso é muito importante, porque isso vai produzir uma saúde intestinal, e essa saúde da microbiota intestinal vai refletir na melhora da função cerebral. Então o indivíduo fica mais animado, mais esperto, melhora a qualidade do sono. É claro que não adianta você tomar um probiótico, encher lá seu intestino de bactérias boas e depois ir lá e comer um doce, né? Tomar um refrigerante, comer farinha branca em excesso, porque aí você vai matar essas bactérias boas e vai ter um predomínio das bactérias ruins, e isso vai levar a um aumento da inflamação crônica subclínica com prejuízos para a sua função cerebral, tá? Então, uma dieta adequada é fundamental. Como nós vamos continuar com essas lives, né? Volta e meia a gente vai estar falando dessas dietas. O que você riu aí, meu amor? Meu amor, desculpa então. É que a Sara Pedrigo colocou assim, ó, o pior que o melhor do abacate é comer com açúcar. E pior que é mesmo, né? Mas a gente pode comer com xilitol. Com xilitol. Eu tenho comido assim, né? Mas enfim, a dieta é sempre uma coisa assim muito, muito importante, né? Então, esse é o primeiro trabalho que eu ia falar para vocês. Eu vou falar rapidamente do segundo trabalho e depois nós vamos para as perguntas, tá certo? O segundo trabalho é o estudo Finger. Esse estudo Finger, ele é formidável. O Finger é um estudo finlandês de intervenção geriátrica. Então, a primeira publicação foi feita em 2015 e esse trabalho ele trouxe resultados tão significativos que ele foi se expandindo. Então, depois os americanos começaram a fazer e agora, na América do Sul, nós estamos começando a fazer esse trabalho também. É o Finger.
FINGER são as iniciais de Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability. Olha só que chique, né? Mas é mais ou menos assim, é um trabalho de intervenção geriátrica para prevenir distúrbio cognitivo. Tá? Então, esse trabalho ele foi feito da seguinte forma, eles pegaram idosos, ou pessoas de 60 a 77 anos, e eram pessoas já com fatores de risco para disfunção circulatória cerebral. Eram já pessoas com uma chance maior de ter declínio cognitivo. E eles acompanharam esses pacientes por 2 anos. Então vejam só que interessante. Para montar esse trabalho, eles começaram então a imaginar o seguinte, que existiam 7 fatores modificáveis que poderiam reduzir a chance de doença de Alzheimer. Então quais seriam esses fatores? Baixo nível cultural, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, sedentarismo, tabagismo e depressão. Então, os estudos anteriores mostraram individualmente que cada um desses fatores seria importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, eles resolveram dividir os pacientes em 2 grupos. Então, um era chamado de grupo intervenção. Esse grupo intervenção, ele era cuidado de perto, né? Os pesquisadores cuidavam de todos os fatores que eu vou falar quais são. E tinha um outro grupo que era o grupo controle. O grupo controle eram os idosos que recebiam as orientações, mas não havia um controle rigoroso sobre as atitudes desses idosos, né? Então você fala assim para o indivíduo, é o seguinte, você não pode comer açúcar, tá? Você tem que fazer atividade física, tá bom? Enfim. E aí ele ouvia aquilo e ia embora e os pesquisadores iam acompanhando ali por 2 anos. O outro grupo, que é o grupo intervenção, não. Aí os pesquisadores controlavam o que esses pacientes comiam, controlavam a atividade física que esses pacientes faziam, obrigatoriamente esses pacientes pararam de fumar, os que fumavam, enfim. Então, o grupo intervenção, que é esse cuidado de perto, assim. Então, eles tinham que ter uma dieta saudável. Essa dieta era rica em fibras, em gorduras boas, baixa em açúcar de absorção rápida, baixa em sal, tá? Eles conseguiram deixar esses pacientes com menos de 5 gramas por dia, restrição de álcool, cessação do tabagismo. Então, os pacientes do grupo intervenção tiveram que parar de fumar. Exercícios físicos regulares, acompanhados, treinamento cognitivo. Então, esses pacientes eram convidados à leitura, a palavras cruzadas, enfim, eles tinham que treinar a parte cognitiva. Esses pacientes também do grupo intervenção tinham atividades sociais, então eles faziam reuniões entre eles próprios com muita frequência. Então, esse é o grupo intervenção, é aquele que fez tudo certinho. E o outro grupo fazia se quisesse, né? É mais ou menos como os pacientes que vão no meu consultório e falam o seguinte, tem que parar de comer açúcar. Se você continuar comendo açúcar, sua memória vai continuar piorando. Só que eu não posso ir lá na casa do meu paciente, por mais que eu goste, e tem uma paciente que eu amo, que está assistindo e que ela insiste no açúcar, eu não tenho como ir lá e tirar o açúcar da casa dela. Eu só insisto, às vezes eu brigo, às vezes eu falo com jeito, mas eu não consigo obrigar, entendeu? Então, esses eram os pacientes do grupo controle, né? Às vezes o paciente fazia mais ou menos, às vezes não fazia. Agora, os pacientes do grupo intervenção, não, eles tinham que fazer, eles eram obrigados, eles eram supervisionados. Bom, quais foram os resultados? Olha só, depois de 2 anos, se comparou os 2 grupos, os que tinham se cuidado e os que não tinham. Os pacientes que tinham se cuidado, eles tinham uma melhora no desempenho cognitivo 83% maior que no grupo controle. Olha só, 83%.
Os pacientes que se cuidaram tinham 83% mais capacidade cognitiva de memorização, de velocidade de raciocínio, de capacidade de concentração, do que aqueles pacientes que não fizeram as coisas direitinho. E o outro dado que foi até assustador é o seguinte: os pacientes que fizeram tudo direitinho nesse aspecto, eles tiveram a velocidade de processamento de informação 150% maior que no grupo que não fez as coisas direito. Gente, isso é muita coisa. A capacidade de processamento é o seguinte: é você receber um estímulo, seu cérebro analisa e envia uma resposta. Ou seja, é a agilidade mental. Então, aqueles que se livraram do sedentarismo, se livraram do açúcar, aqueles que começaram a dormir melhor, aqueles que pararam de fumar, aqueles que tiraram as farinhas brancas, que comeram as coisas certas, eles tinham uma capacidade cerebral 150% maior do que aqueles que seguiram a vida normal, comendo seu docinho, sedentário, né? Dormindo mal e não buscando aquelas regras básicas para dormir melhor. Enfim, a diferença foi grande demais. Então essa diferença foi tão grande que aí o mundo se interessou, né? E aí esse estudo ele não ficou mais restrito à Finlândia. Então os americanos começaram a fazer e agora o finger vai chegar à América Latina. Aqui na América Latina a gente vai ter a Colômbia, a Argentina e o Brasil liderando esses estudos, né? Aqui no Brasil, o grande líder do estudo é o Dr. Ricardo Nitrini, da USP, um professor, um mestre meu, talvez o neurologista mais genial do Brasil, e o professor Paulo Caramelli, um neurologista brilhante também da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, esses dois vão conduzir esses estudos na América Latina. Então, olha só, hoje seria muito errado um médico, principalmente um neurologista, não conversar sobre isso com seus pacientes. É muito errado eu fazer uma consulta, eu recebo muitos pacientes que falam, eu quero fazer um check-up, uma prevenção. Seria muito errado eu fazer os exames, ele ter exames razoavelmente bons e eu disser, não precisa fazer nada. Quando você ficar doente, você volta. Quando você tiver Alzheimer, você volta. Puxa, tratar Alzheimer é uma catástrofe. É terrível, né? Eu tenho várias pessoas que estão assistindo aí que sabem do que eu estou falando. O tratamento da doença de Alzheimer é horrível. A gente vê as pessoas definhando na nossa frente. E a gente quase não consegue ajudar. Tratamento caro, família acaba ficando sobrecarregada, o paciente vai sofrendo cada vez mais e nós vamos ficar esperando as pessoas desenvolverem isso, sendo que a gente pode hoje com segurança falar em prevenção. E essa prevenção, ela é só para quem está doente? Não, gente, essa prevenção vale para todos. É uma mudança na dieta, a prática da atividade física, o bom sono, parar de fumar, não exagerar no álcool. Esses fatores são fundamentais em termos de prevenção. E essa prevenção, ela deve ser aplicada a todos. No momento em que esses trabalhos estiverem definidos, vai ser muito importante um projeto de política pública nesse sentido. Porque a doença de Alzheimer é catastrófica para o paciente, para a família e para a sociedade como um todo. Porque gera um gasto extremamente alto. Então, isso acaba sendo também um interesse governamental. Eu sei que em alguns países da Europa, principalmente na Escandinávia, ali na Finlândia, na Suécia, eles já têm programas governamentais no sentido dessa prevenção. Na Finlândia, certamente, né? Aqui no Brasil a gente está muito longe disso, mesmo porque nós temos problemas tão graves sociais que esse até parece ser um de menor expressão. Não é. Tá? Então, pelo menos para vocês que nos acompanham nas lives,
Esse é o nosso objetivo, é passar esse tipo de informação já, para vocês começarem a se cuidar já. Esses trabalhos que eu estou mostrando para vocês, tem muitos neurologistas que não leram ainda. A gente sabe que esse tipo de abordagem, depois que se chegam às conclusões científicas, leva de 7 a 10 anos para o neurologista, para o médico que não estuda o suficiente, colocar em prática. Então demora muito. Então, na nossa live, é isso que eu tento colocar para vocês. Essas novidades científicas, essas mudanças, porque são mudanças e mudanças fundamentais. A gente está aprendendo a cada dia e eu quero colocar isso para vocês sempre. O nosso grupo, o grupo da live, pode ter uma saúde diferenciada se levar a sério as orientações que eu dou aqui. Tá certo? É isso, meu amor. Agora vamos para as perguntas. Nós temos uns 15 minutos para responder perguntas. Antes das perguntas, né, enquanto você falava a respeito dessas últimas considerações, a Celeste Lourenço mesmo escreveu aqui: o que mais dói é ver a pessoa ativa ir definhando. Isso é horrível. E isso é uma grande verdade, né? A Marister também colocou que é muito triste para o paciente, para a família, né? Você vê a vida do seu ente se esvaindo, principalmente em estágio avançado. Sim, então, é muito sofrimento. Prevenção ainda é a melhor coisa a se fazer. Então vamos às perguntas, né, meu amor? O seu Antônio de Menezes, eu acredito que ele fez essa pergunta por causa do seu comentário na live passada sobre o efeito Sundowning. Ele diz assim, fizeram algum trabalho com pessoas com essa doença no escuro ou paz escuro? Eu acredito que seja por causa disso, né? Ou tem alguma outra colocação. Seu Antônio de Menezes. Seu Antônio, é assim, a luz do sol ela é fundamental para a gente ter um ciclo de vida normal, né? Então, é importante o sol durante o dia e dessa forma, quando o sol vai se pondo, aí a gente começa a ter mudanças orgânicas, essas mudanças facilitam o sono. Então a falta de luz ela é importante porque a gente tem um sono de qualidade, depois no dia seguinte vem o sol, o organismo muda completamente e a gente está apto a fazer as atividades do dia a dia. Nos pacientes com demência, principalmente com doença de Alzheimer, a gente vê alguns fenômenos interessantes. Tá? Primeiro é isso que a Érica falou aqui, o Sundowning. Esse é um fenômeno interessante porque assim, o sol vai se pondo e aí o paciente começa a ficar agitado, ansioso, com medo, e às vezes ele começa a ter alucinação, delírio, ele fica agitado falando, e isso está relacionado ao pôr do sol. Tá? Esses pacientes com doença de Alzheimer, à medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo esse equilíbrio de ciclo sono-vigília. Esses pacientes começam a trocar o dia pela noite. Eles começam a dormir muito durante o dia e à noite eles ficam agitados, ficam falando, ficam se movimentando. Então, isso é uma característica da demência, principalmente da doença de Alzheimer. O cérebro do indivíduo com doença de Alzheimer vai perdendo volume, vai perdendo receptores, vai perdendo as características normais. Então ele não reage mais normalmente à luz solar e ao escuro. Não são mais aquelas reações que a gente esperaria, né? Para uma pessoa normal. Os pacientes com Alzheimer, eu sempre recomendo para os familiares colocarem no sol. É fundamental esses pacientes terem pelo menos 20 a 30 minutos de sol antes das 10 ou depois das 4, porque isso pode ajudar, inclusive, no sono da noite e até na redução da agitação quando o sol se põe. Geralmente, só o sol não vai resolver o problema todo, né? E aí a gente vai escolhendo medicamentos para reduzir essa agitação. E esses medicamentos são individualizados, escalonados de acordo com os sintomas e os sinais. A Leila Mara, ela disse aqui que tem muito medo de desenvolver Alzheimer, né? Acho que esse medo é geral.
E ela relata que faz 2 anos que vem se esquecendo de coisas simples do dia a dia. O esquecimento, nem sempre, felizmente, né? Nem sempre é um marcador de doença de Alzheimer ou de demência. Para alguém que é jovem, o distúrbio de memória, a causa mais comum do distúrbio de memória é o estresse no dia a dia, é a sobrecarga, é a dificuldade de concentração naquilo que está fazendo. Então, geralmente, uma pessoa tem múltiplas funções, então ela está fazendo algo aqui, mas ela já está preocupada com o que vai fazer depois. E aí, quando ela tenta lembrar desse momento aqui, ela não consegue, porque na verdade ela não estava focada nesse momento, ela estava já pensando no que ia fazer depois. Essa seria a causa mais comum em jovens com distúrbio de memória. Tá? Mas existem outras causas, por exemplo, uma disfunção de tireoide, uma disfunção de vitamina B12, a depressão e o transtorno de ansiedade podem cursar com distúrbio de memória. Então, tem distúrbio de memória para fatos recentes, isso está atrapalhando, tem que procurar um médico, tem que fazer uma investigação para poder tratar de forma bem adequada. Independente do que o médico encontrar, as formas mais eficazes para melhorar a sua situação é praticar atividade física, porque isso muda a fisiologia cerebral e melhora a sua capacidade de concentração, de atenção, de foco. Dormir de forma adequada, porque se o sono não é bom, se você não tem o tempo necessário de sono, no dia seguinte a concentração fica muito ruim, consequentemente a memória também. Então, atividade física e boa qualidade de sono são 2 fatores importantes para melhorar a memória. Mas se é algo preocupante que está atrapalhando o seu desempenho, precisa de uma investigação neurológica para definir a causa. A Neuza Balduino quer saber qual é a diferença entre Alzheimer e demência. Então, demência é declínio cognitivo. Tudo que cursa com declínio da cognição, piora da memória, do raciocínio, dos domínios cognitivos, é demência. Então, nós temos múltiplas causas de demência. Doença de Alzheimer é uma causa, é uma demência. Então, demência. Doença de Alzheimer é demência. Demência vascular é demência. Hidrocefalia de pressão normal que causa declínio cognitivo é demência. Enfim, nós temos múltiplas demências. Doença de Alzheimer é uma das demências. Demência é só a nomenclatura para declínio cognitivo. Agora, doença de Alzheimer, aí você já está especificando que tipo de demência que é. Demência vascular, então você já está especificando que demência que é. Demência por hidrocefalia de pressão normal, você está caracterizando que demência é, entendeu? Muito bem. O Marcelo Egino está por aqui, Oi, Marcelo, dando boa noite para a gente, abraço. parabenizando aí pelas informações. E ele gostaria de saber se outros fatores não biológicos, tais como comportamentais ou socioculturais, também podem ser determinantes para causar o Alzheimer. Ah, sim, né? Comportamental, veja bem, como o estresse é um fator de risco importante para Alzheimer, você imagina num país com desigualdade social enorme, com índice de violência enorme. Né? O indivíduo sai na rua já com medo, ele não sabe se vai ser assaltado ou não. Né? O indivíduo não sabe se vai conseguir pagar as contas no mês que vem porque ele ganha muito pouco, ou então pior, ele está desempregado agora. Ele precisa do sistema de saúde, ele precisa usar o sistema público e não funciona direito. Então veja só, é um problema socioeconômico. Como a gente vive num país em desenvolvimento como o nosso, na verdade é um país subdesenvolvido, então é lógico que a chance de Alzheimer num país com uma desigualdade social como é o nosso, certamente predispõe a um número maior de casos de doença de Alzheimer. Então, aí eu já entro as duas coisas, né? Comportamental e social, as duas coisas que você colocou. Porque comportamental, quando as pessoas vivem inseguras, sem a garantia da sobrevivência básica para ele e para a família, né, de subsistência,
o indivíduo vive estressado, então o comportamento dele é sempre um comportamento mais para o lado do agressivo, do estressado, e isso faz com que o organismo dele produza muita inflamação crônica subclínica e, consequentemente, acaba produzindo destruição de célula cerebral. Então, tem muito a ver, sim, com fatores comportamentais e socioeconômicos. Olha que legal, meu amor, quando você, né, fez o comentário que é sempre hora da gente aprender alguma coisa. O Neto, ele relatou aqui que está aprendendo a tocar bateria. Ah, legal. E ele fala que os exercícios são de independência de membros, né? Porque trabalha braços e pés de forma independente. É um exercício interessante e também prazeroso. Se fosse eu, acho que eu ia dar um nó assim nos braços da conta. Neto, é muito bom. Você recruta áreas motoras, área de equilíbrio, área de controle de potência de força, que são os núcleos da base. É excelente. Isso é um exercício fantástico para o cérebro. Bateria. Então, aprender a tocar um instrumento novo, isso é ótimo para o cérebro. Aprender um idioma novo, isso é ótimo para o cérebro. Né? Ler Ken Follett, né, meu amor? É ótimo para o cérebro, né? Você vai se contextualizar na história, né? Você vai aprendendo um monte. Então, isso é estímulo, gente. O que a gente não deve fazer é se entregar aos estímulos em que o cérebro fica passivo. Então, por exemplo, assistir novela. Bom, não é ruim assistir novela? Tudo bem, pode assistir a novela, mas ali é uma forma em que você não recruta múltiplas áreas cerebrais. Você simplesmente observa aquilo ali passivamente. Você não precisa fazer raciocínio nenhum, porque a coisa vai acontecendo naturalmente. É completamente diferente de você fazer uma leitura. Porque a leitura você faz aquilo de forma ativa. Você mantém um foco, você mobiliza o seu olhar pela linha e, consequentemente, você acaba recrutando áreas diferentes do cérebro. Então, a forma de entretenimento passivo, como por exemplo uma novela, é muito inferior em termos de ganho cerebral do que um entretenimento ativo, como por exemplo a leitura. Muito bem. Ó que legal essa colocação da Isa, e depois ela pergunta se isso é mito ou verdade. Ó, já me disseram que quando você esquece as coisas e acha que está com Alzheimer, você não está. O perigo é quando você perde essa noção, ou seja, não percebe que está esquecendo. Então ela quer saber se é mito ou é verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito individual. Tá? O que eu observo, e o que está descrito também, o paciente que vai desenvolver doença de Alzheimer, numa fase inicial, quando ele fica esquecido, ele fica muito preocupado. Mesmo porque, principalmente se é um paciente que já conhece alguém que teve Alzheimer, que sabe algo sobre isso, né? Então ele começa a ficar esquecido e aquilo perturba demais. Quando a doença vai avançando, aí não, aí ele não se importa. Então eu acho que depende da fase, Isa, depende da fase. Mas o que a gente observa é que o paciente que está começando, normalmente ele se preocupa. Ele sempre fica preocupado, ele sempre pergunta se ele vai ter Alzheimer, porque ele está consciente do risco que está correndo ali. E à medida que a doença vai evoluindo, aí depois não. Depois, inclusive, ele nega o esquecimento. Durante, né, a explanação das informações, a Maristéria Scarpellini estava falando sobre a questão dos jogos de raciocínio lógico, que são jogos excelentes na prevenção, né? Sim. E a Isa falou assim, bom, defendendo, lógico, né, a profissão, né, Isa, professora de matemática, ela até citou aqui o Sudoku, e eu adoro, eu jogo. Sim. É muito estímulo gostoso. Fantástico, né? Os exercícios com número, eles são realmente fortalecedores da função cerebral. Muito bem, meu amor. Acho que
Cumprimos a nossa missão, a gente foi né? pontual hoje, hein? Que legal. Mas nós tivemos bastante perguntas, né? Algumas pessoas, inclusive agradecendo você por cuidar tão bem, né, dos familiares e dos entes que já estão aí nessa situação de Alzheimer, fase inicial, avançada, moderada. Sim. Né? Então, o que a gente quer no futuro é que vocês que são familiares dessas pessoas com Alzheimer, que vocês não passem por isso. Que vocês se esforcem o máximo possível para diminuir muito a chance de desenvolver essa doença que é tão terrível, que é catastrófica. E quando a gente tem um parente próximo na família, a nossa chance é maior. Então a gente precisa mudar a genética, a gente tem que atuar na epigenética. Então as mudanças de hábitos de vida vão fazer com que aqueles genes que podem te levar para o Alzheimer não se expressem. Os genes não se expressam, porque você mudou a epigenética com suas mudanças de hábito de vida. Então é isso que eu peço para os familiares dos pacientes que têm Alzheimer e para os que não têm Alzheimer na família. Porque Alzheimer, como eu já disse algumas vezes, é uma doença construída. A gente constrói a doença de Alzheimer ao longo da vida, errando nessas coisas simples, né? Como dieta inadequada, sono ruim, estresse excessivo e faltou um detalhe, sedentarismo. Né? Se você atuar nesses 4 fatores, a sua chance de desenvolver a doença já diminui de forma significativa. A Sara Fedrigo mesmo fez uma colocação quando você estava falando das questões, né, da alimentação adequada. Ela disse, como se dizia minha avó, se morre pela boca, né? Estamos aprendendo muito com essas lives. Ela agradece a você pelas colocações. Legal, gente. Muito bom, pessoal. Olha, foi muito bom. Aí na próxima segunda, a gente não sabe ainda se vai fazer ou não, porque a gente vai ter um compromisso no final de semana, a gente viaja um pouquinho, não sei se vai dar tempo, tá? Mas eu estou me preparando para fazer uma live para vocês, e foi já um pedido de uma paciente em específico e outros pacientes que falaram comigo sobre autismo, transtorno do espectro autista. É lógico que quem tem mais tato com isso é o neuropediatra, tá? Mas eu acho que é uma função social minha falar do básico para vocês sobre o autismo, até pela importância do diagnóstico precoce, né? E esse diagnóstico precoce só é feito quando a família tem uma noção do que é isso. E isso é importante porque quanto mais precocemente se busca o tratamento, melhor o resultado. Então, por isso eu acho que é uma função social, uma obrigação minha falar sobre autismo para vocês, mesmo eu não tendo uma experiência tão grande. Tudo que eu falo para vocês, eu tenho uma experiência muito grande. Tá? Mas autismo, eu conheço a fisiologia, a fisiopatogenia, conheço as medidas terapêuticas, mas eu não tenho todo aquele... Tem bastante gente também. E o Marcelo Higino, o cômico, ele quer sempre fechar com chave de ouro, mas ele tem uma pergunta, meu amor. Ele falou que já colocou a garrafa de café na geladeira e já tentou ligar o carro com a chave de casa. Isso pode ser Alzheimer ou é só síndrome dos 5.1 mesmo? Não, 5.1 você é um menino ainda, Marcelo. Que é isso? Não, isso é porque você deve estar sobrecarregado. Você é um cara que trabalha muito. Mas de vez em quando a gente faz, né? Gente, apronta, né? Procurar os óculos com eles já ali, né? Procurar o celular, segundo acontece. Isso aí. Gente, muito obrigado por tudo, tá? Por acompanhar a gente, por participar. E logo, logo estaremos juntos novamente, né, meu amor? É isso aí. Muitas mensagens de carinho eu tô vendo aqui, encerrando, né, a live. Obrigada mesmo, viu, gente? Obrigada por estar aqui com a gente sempre. Boa semana para todo mundo. Beijão. Beijo, tchau.